Olá pessoal, a gente vai dar início ao nosso capítulo 17, onde ele fala sobre a construção geométrica 1, que é a construção de ângulos, né? E lógico que a gente não tem como fazer uma construção de ângulo, né, numa prova, a não ser que seja filmado, sem utilizar o compasso, régua ou esquadro. Né? Isso aqui já é um assunto que a gente já trabalhou lá na nossa primeira apostila, onde a gente fala sobre ângulos, né? Até vou retomar aqui a apostila 1, ó, né? Vou mostrar aqui para vocês, aqui na nossa apostila 1, onde a gente já trabalhou um pouco sobre ângulos complementares, suplementares, né? Um ângulo é considerado complementar quando a soma de dois ângulos perfaz, ou seja, tem como resultado 90 graus. E os ângulos são considerados, dois ângulos são considerados suplementares quando a soma deles perfaz, ou seja, tem como resultado 180 graus. Aí a gente dividiu aqueles nossos ângulos em agudos, nulos, retos, rasos, né, obtusos, e a gente trabalhou sobre essa situação anteriormente. Então veja, primeira coisa que a gente vai retomar, né, o que é um ângulo? Na verdade, essa aqui, ó, é um ângulo. Esse ângulo aqui, no caso, é um ângulo agudo, ó. Isso aqui se encontra na apostila número 1, na verdade, que eu estou mostrando para vocês, na página 406. Um ângulo é formado por duas semirretas, vejam, semirretas OQ e OP, que têm a mesma origem, ou seja, elas partem desse mesmo ponto O aqui, ó. Gerou a OQ e a OP. Por exemplo, a união de duas semirretas, OP e OQ, na figura a seguir, ambas com origem em ponto O, forma o ângulo POQ. Vejam, POQ. Sempre o ângulo O do meio é aquele que eu quero. Ó. Também ninguém impede de a gente escrever QOP. E a gente já sabe que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, porque ele está medindo entre 0 graus e 90 graus, né? A gente tinha o hábito de dizer que quando o ângulo é menor do que 90, ele é considerado complementar. Então, veja, o ângulo de 0 graus é menor do que 90, desculpa, não é considerado complementar, é considerado agudo. O ângulo é considerado agudo quando ele é menor do que 90, e não é bem assim. A gente sabe que o ângulo nulo, 0 graus, é menor do que 90 graus e ele não é considerado agudo. Então, lembra, o ângulo é considerado agudo quando ele está compreendido entre 0 graus e 90 graus. Esse aqui é considerado um ângulo agudo. E aí a gente fazia como se faz para traçar a bissetriz de um ângulo. A gente já trabalhou isso, porque depois a gente vai trabalhar um pouquinho com compasso, né, nessa nossa aula. E eu vou ensinar para vocês como se constrói um ângulo de 60 graus utilizando apenas a régua, o compasso ou o esquadro, né? E o transferidor, na verdade, ele não pode ser utilizado. Então, veja, como é que eu faço para traçar a bissetriz de um ângulo? Na verdade, aqui eu fiz uma situação com caneta, né? Para ser mais fácil, para não quebrar nenhuma pontinha, nada desse tipo. Como é que a gente faz para traçar a bissetriz? A gente vinha aqui na origem, né? A gente fazia um arco, ó, assim, que corta essa perninha e essa, na verdade, as duas semirretas, né? Vocês chamavam de perninha, que era mais fácil. Eu podia abrir, mexer no compasso agora à vontade, não tem problema nenhum. Mas quando chega nesse momento aqui, ó, onde eu coloco aqui em cima, onde teve a intersecção desse arco, eu faço um risquinho e eu venho e coloco aqui em cima na outra e corto esse outro arco que a gente fez. Então, veja que esses dois arcos aqui, eles se tocaram, né? Nesse ponto aqui, a gente já viu isso anteriormente em sala de aula, no primeiro trimestre. E para traçar a bissetriz desse ângulo aqui, a gente parte aqui da origem, ó, e constrói a reta. Eu vou chamar ela de OM. Então, OM é a bissetriz do ângulo QOP. Eu não sei ao certo quanto vale esse ângulo aqui. Então, o que eu vou? Eu vou chutar um resultado. Faz de conta que esse ângulo aqui media 30 graus, o QOP.
Se ele mede 30 graus, quando eu tracei a bissetriz, onde a definição da bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes, né? Divide o ângulo em duas partes iguais, supondo que o ângulo QOP, supondo, tá? Mede 30 graus, quando eu tracei a bissetriz, eu dividi o ângulo de 30 ao meio. Então, seria 15 graus para cá e 15 graus para lá. Essa é a teoria de bissetriz. Então, se ele me diz, por exemplo, 40 graus, 20 e 20. Então, eu sei que o ângulo QOM mediria 15 graus e o POM mediria 15 graus também. Então, essa é uma situação onde a gente volta a traçar bissetriz, um conteúdo que já foi trabalhado lá no nosso primeiro trimestre em sala de aula ainda, nosso capítulo 2. Aqui no exercício número 17, ó, onde ele diz, ó, construção geométrica 1, construção de ângulos, desde o 6º ano você vem trabalhando com material de desenhos geométricos, régua, esquadro, compasso, transferidor. Construir figuras com auxílio de material de desenho nos ajuda muito a compreender melhor diversos conceitos geométricos. Tá? O módulo 11 desse caderno, você estudou os triângulos congruentes. O conhecimento dessa teoria permite desenvolver técnicas para construir usando apenas régua e compasso. Uma série de elementos geométricos, como réguas, retas paralelas, retas perpendiculares. Vejam, o que é uma reta paralela? Vou botar aqui, por exemplo, para vocês esses dois, né? Um lápis e uma lapiseira e uma caneta. Essas duas retas aqui que eu criei, elas são paralelas, ó. Elas nunca vão se tocar. E quando que elas são perpendiculares? Elas são perpendiculares quando elas se tocam, vejam, elas se tocam e ainda formam 90 graus entre si. Então, isso é paralelo, assim, nunca vão se tocar, e perpendiculares, elas se tocam e formam 90 graus. Tá, e quando elas apenas se tocam? Na verdade, elas são só coincidentes, elas são concorrentes, elas se tocam, mas não vão formar 90 graus, então elas não podem ser chamadas de perpendicular. Para ser perpendicular, elas vão se tocar, se cruzar e formar 90 graus entre si, tá? Mas a gente vai trabalhar isso aí um pouquinho mais para frente. Então, um próximo exercício que a gente vai fazer é da página 431, onde a gente vai ter um trabalho de usar um pouco o compasso, né, a régua, para ter um pouco de fundamento sobre construção de alguns polígonos. Vamos lá. Nesse exercício aí, ó, né, eu já fiz a primeira parte, ele está dizendo, considere o vértice V da figura. Então, aqui está tendo um ângulo, eu não sei quanto que ele mede, né? Ele está dizendo que aqui é o vértice, ó, né? Então, parte o VA, parte o VB, esse círculo eu já tinha feito, o ponto A e o ponto B eu coloquei. O que eu fiz aqui esse círculo? Porque aqui está dizendo na letra A, ó, com centro em V e abertura 3 centímetros, o que eu fiz? Eu vim na minha régua, coloquei aqui, ó, na origem, no V, e fiz um pontinho onde dava 3 centímetros. Fiz uma marcação aqui. Aí, o que eu fiz? Eu vim com o meu compasso, ó, ponta seca, a ponta que risca. A ponta seca eu coloquei aqui no vértice e ali na marcação dos meus 3 centímetros que eu tinha feito, eu vim e fiz o que o meu problema na letra A me pediu, ó. Com a abertura de 3 centímetros do seu compasso, trace uma circunferência. Eu vim e tracei a minha circunferência. E ele disse que era para identificar no desenho os pontos nos quais a circunferência intercepta os lados desse ângulo e no meio de ponto A e B. Então, eu vim aqui e coloquei o ponto A e o ponto B. Aí, o que eu sei? Quando eu gero uma circunferência, o raio é a distância do centro até a extremidade. Do centro até a extremidade. Então, vejo que VA é um raio e VB também é um raio. Lembra-se? Se fosse sair daqui desse ponto fora a fora, seria o diâmetro. Mas ele só está falando agora sobre qual é a distância de VA e VB. Então, veja, se de V até B era 3 centímetros, de V até A também será 3 centímetros, porque ele é o raio. Vejam agora a minha letra C. Primeiro eu vou ler, depois eu vou construir. Com centro em A e abertura 3 centímetros, trace a segunda circunferência. Então, ó, vou ter que colocar o centro em A, vejam, vou colocar o centro em A
e a abertura de 3 centímetros, está aqui, eu vou traçar uma nova circunferência. Está aqui a minha nova circunferência que tem centro em A e acabou passando lá no ponto V, ó. E aqui gerei a minha nova circunferência. E o que que ele fez aqui? Ele disse, ó, com centro em A, em abertura 3 centímetros, trace a segunda circunferência. Veja que eu tenho mais uma. Agora, o que que ele disse para mim? Na letra D, ó, com centro em B e abertura 3 centímetros, trace uma terceira circunferência. Agora, com centro em B, eu vou traçar a minha terceira circunferência. Vejam, tinha a primeira, a segunda e a minha terceira circunferência. E aí, ele disse a seguinte situação, ó, identifique no desenho, no ponto distinto de V, qual as duas últimas circunferências se interceptam-se, nomeando de ponto C. Ou seja, eu fiz essa circunferência e essa circunferência. Onde essas duas circunferências aqui, além do ponto V, elas se tocam. Vejam, essa circunferência e essa circunferência se tocam no ponto V e também nesse ponto aqui que ele pediu para chamar de ponto C. É o que ele pede na minha letra E. Depois ele disse, trace os segmentos AC, BC e VC. Então, o que é para fazer? É para juntar do A até no C, do B até no C e no V até no C. Já vou fazer em seguida e já vou apresentar para vocês. Então, como ele me pediu, ó, juntei do A até no C, do B até no C e do V até no C, que eu ainda não fiz. Por que eu não fiz ainda? Porque é o seguinte, isso aqui, ó, gerou um losango. Vejam, raio, raio, raio dessa circunferência e raio dessa. O que que eu sei? O losango, ele sempre tem arestas iguais. Mas vocês estão vendo que eu não tracei ainda VC. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui, eu já sei então que todas as arestas do meu losango são iguais, então eu já posso com certeza, ó, eu tracei aqui, só falta o VC, tá? Vou fazer agora, ó. Para traçar o VC, pego uma régua, né? E vou juntar lá do meu ponto A até no meu ponto C. Veja. Aqui. Então, tracei uma diagonal do meu losango. Então, ele pergunta aqui para mim. Então, o VC eu fiz, ó. Qual o comprimento de AC e o de BC? Vejam. AC... anteriormente, que está aqui, ó, AC, que é VA, ou AC, BC, VB, tudo são as arestas de um losango. Então, o que que eu sei? Um losango, ele tem todas as suas arestas iguais. Então, por lógica, o que que eu sei, ó? Qual o comprimento de AC? 3 centímetros. Qual o comprimento de BC? 3 centímetros. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tracei, na verdade, a bissetriz dessa reta aqui. Ah, não pode, porque não é assim que se traça uma bissetriz. Vou fazer aqui para provar para vocês, ó. Quando isso aqui é a bissetriz, bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Tá, mas como é que a gente traça uma bissetriz? Na verdade, é assim, ó. Faço assim, uma marca, tá? Aqui. Nessa marca aqui eu coloco a ponta seca e faço um arco e coloco em cima da outra marcação e faço um arco. Veja, ela dá certinho em cima, o que prova que a diagonal de um losango divide um ângulo interno ao meio, tá? Essa é uma das teorias do nosso próximo capítulo, na verdade. O que ele pergunta aqui para vocês é o seguinte: qual é o comprimento de AC e BC? Então, a gente viu, ó, como tudo isso são arestas de um losango, a gente tem que lembrar que um losango, assim como um quadrado, tem todas as arestas
iguais. O quadrado tem todos os lados iguais, arestas, dimensões, e o losango também tem todas as arestas, dimensões com medidas iguais. Ele pergunta ainda no outro triângulo, ó, os triângulos VAC e VBC são congruentes? Em caso afirmativo, qual é o caso congruência entre eles? Então, eu vou destacar agora para vocês aonde está o triângulo VAC e também o triângulo VBC. Então, o que ele me diz na minha letra H? Ele quer saber se os triângulos VAC, vejam, VAC e VBC, VBC, são congruentes. Vejam, essa aresta aqui, ó, ela participa tanto do triângulo VAC que está em cima, quanto o VBC que está embaixo. Então, veja, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E essa aresta aqui, ela participa dos dois triângulos, tanto no de cima quanto de baixo. Vejam, lado, 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 lado. Só para relembrar, quais são os casos de congruência que existem? Lado, ângulo, lado, não pode ser, porque a gente não trabalhou nada em ângulo. Ângulo, lado, ângulo, lado, 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 é esse. Esse é o caso de congruência que existe entre aqueles dois ali, ó, que ele me pergunta na letra H, se os triângulos são congruentes. A resposta é sim. Elas têm um polígono considerado congruente quando ele possui lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Então, eles têm todos os três lados iguais. Então, o caso de congruência será lado, lado, lado. Tá? Então, só para relembrar, os casos são lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado e lado, ângulo, ângulo oposto. Claro que isso não vai cair na prova novamente, mas ele perguntou nesse exercício número 1 da página 431. Então, com isso, eu sei que esse ângulo pequenininho aqui dentro, ó, que é o CVA, tem a mesma medida que esse ângulo pequenininho aqui, que é chamado de CVB. Então, eu sei que a diagonal de um losango também é a bissetriz de um ângulo. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. O que mais que eu sei? Eu sei que esse ângulo pequenininho aqui é igual a esse ângulo pequenininho aqui também. E, por lógica, sei que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, né? Então, como é que eu sei? Ó? Esse é igual a esse é igual a esse. E esses dois são iguais no losango. Então, isso é a pergunta que ele vai me fazer na minha próxima página, da página 431. Veja, ele pergunta, ó, a partir dessa resposta do item H, o que se pode afirmar sobre o ângulo CVA e CVB? Explica a sua resposta. O ângulo CVA é congruente, ou seja, é igual ao ângulo CVB. Vamos voltar lá e vamos ver por quê. Vejam, CVA é igual a CVB. Esse ângulo aqui, em vermelho, é igual a esse. Por quê? Porque VC é bissetriz. E a bissetriz divide um grande ângulo, ou um pequeno ângulo, sempre ao meio, em duas partes congruentes. Então, o que prova que esse ângulo é igual a esse, devido a VC ser bissetriz. Então, ele pergunta na minha letra J, ó, o que a semirreta VC representa para o ângulo BVA? Então, quando a gente traçou a VC, VC era a bissetriz do ângulo BVA, porque ela dividiu o ângulo ao meio e gerou ali o CVA e o CVB, que é a divisão ao meio do grande ângulo BVA. Então, como diz o nosso exercício número 2, ó, né, depois que a gente fez todo aquele desenho aqui, ó, até eu vou mostrar para vocês, ó, esse desenho aqui, ó, ele ficou muito poluído, entende? Muito riscado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer como se traça uma bissetriz novamente.
Tá? Então, ó, no item 1, você construiu a bissetriz de um ângulo dado, porém esse desenho ficou muito poluído, ou seja, cheio de linhas, de construções desnecessárias, o que não é desejável em desenho geométrico. Então, refaça a construção só da bissetriz para ver como se faz. Vamos relembrar. Veja, nesse momento eu posso abrir meu compasso, fechar meu compasso à vontade. Como é que eu faço para traçar a bissetriz? Eu coloco na origem a ponta seca, ó, vou fazer um arco, cortando os meus dois ângulos, posso abrir, mexer, fechar à vontade. O que eu faço agora? Ponta seca aqui nesse momento da intersecção, faço um arco, não posso mais mexer no meu compasso, ponta seca aqui e corto. Então, o que eu sei? Esses dois arcos se tocaram nesse momento. Quando eu vou traçar lá do meu ponto V, aqui, passando por aquele ponto que eu determinei agora, ó, assim, dessa maneira, isso é a bissetriz de um ângulo. Lembra? Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, né? Não tenho como cobrar isso numa prova de vocês, mas eu gostaria que vocês tentassem construir isso em casa, como se constrói um ângulo de 60 graus, 120 graus, 30 graus e 150 graus. Então, veja, eu sei que a nossa apostila está dizendo aqui, ó, para como se construir um ângulo de 60 graus. Mas eu já vou aproveitar o embalo e vou construir para vocês o ângulo de 60, o ângulo de 120, o de 30 e o de 150. Vamos ver como se faz isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, se não tivesse esse pontinho aqui, a gente deveria colocar um pontinho em certo momento, tá? Eu coloquei aqui, ó, e eu vou fazer um risco. Ah, quantos centímetros? Sei lá. Eu vou fazer aqui de 6 centímetros, tá? O que eu faço agora? Eu venho, pego o meu compasso, tá? E faço uma ponta seca na minha origem e abro esse meu compasso um pouquinho mais de meia medida dessa minha reta. Veja, mais ou menos a metade de 6 era em 3, ó. Eu abro um pouquinho mais e venho e vou fazer um arco. Veja. Uma circunferência por inteira? Não, faz só um arco, ó. Dessa maneira. E não mexe na perna do teu compasso. Não mexe. O que eu faço agora? Vejo que ele teve essa intersecção aqui. Com a mesma abertura, sem mexer no teu compasso, tu vem e coloca a ponta seca nesse momento e corta apenas o arco que a gente fez. Aonde eles se tocaram? Eles se tocaram aqui nesse momento. O que eu sei a partir de agora? Com certeza absoluta, se tu não trocasse, não mexesse nas pernas do teu compasso, esse ângulo aqui, tá? Que eu vou chamar de AOB, esse ângulo AOB vai medir 60 graus, tá? Quem tem dúvida se fez tudo certo, pode pegar o transferidor e medir. Esse ângulo aqui vai ter exatamente 60 graus. Vamos ver se isso é uma verdade. Vejam, ponta seca em cima da origem, ó, 0 graus está aqui, ponta seca onde eu coloquei o centro, e vejam que ele passa realmente ali, ó, em cima do nosso 120 e 60 graus. Vejam, de 0 até 60 graus, tá? O que mais que eu sei? Eu sei que o suplemento de um ângulo tem que gerar 180 graus. Então, vejam, se essa abertura aqui, ó, que é o ângulo AOB, mede 60 graus, essa parte para cá vai medir 120. Eu vou fazer a lápis que depois eu vou precisar apagar, ó. Se esse ângulo aqui vale 60 graus, até aqui, esse ângulo para cá vale 120. Então, vou chamar aqui de AOC.
Então, eu sei que o ângulo AO, desculpa, aqui o circunflexo é no O, AOC vale 120 graus. Lembra? Dois ângulos são considerados suplementares quando a soma deles perfaz 180 graus. 60 com 120, 180. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um ângulo de 30 graus. O que é o ângulo de 30 graus? 30 graus é a bissetriz do 60 graus. Então, como é que eu construo uma bissetriz? Vamos lembrar, ó. A gente fez isso anteriormente. Ponta seca no O, tá? Eu vou fazer um arco aqui, ó, dessa maneira, assim. Coloco a ponta seca aqui, vou fazer um arco, tá? Não posso mais mexer na perninha do meu compasso. Coloco a ponta seca aqui e corto o arco. O que eu sei? Esse arco se tocou nesse momento aqui. O que eu sei agora? A hora que sai desse meu ponto O, que é o centro, assim, dessa maneira, eu acabo de descobrir, vou dar um nome para esse ponto aqui, vou chamar de ponto D, que o ângulo DOB mede 30 graus, porque é a metade de 60. Ah, mas o AOD também? Sim, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Agora sejam espertos. Se esse ângulo aqui, ó, mede 30 graus, do D até OC, vai medir quanto esse ângulo aqui, ó? 150 graus. Então, eu sei que o ângulo DOC vai medir 150 graus. Então, e se eu quiser descobrir um ângulo de 15 graus, o que eu deveria fazer? Deveria fazer a bissetriz do 30. Entende? Então, se eu traçasse uma bissetriz, geraria o 15 graus. Tá, e aí o que sobra? Quanto falta para dar 180 seria o suplemento dele. Então, lembra, essa é a maneira de construir um ângulo de 60, 120, 30 e 150. Então, o que eu quero que vocês façam? Repita esses mesmos exercícios na apostila de vocês para fixação somente desse conteúdo. Lembrando que eu não tenho como cobrá-lo uma construção desse tipo na prova. Tá? Ah, mas então não vai ter exercício desse capítulo na prova. Vai ter algumas teorias mais para frente, mas a gente vai vendo no decorrer das aulas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.